inegável. Você pode questionar a ação antrópica do homem no aquecimento global. Isso aí tem argumentos aí que são... e eu, como cientista, posso falar, beleza, isso é um argumento plausível, você acredita ou não. Agora, aquecimento global existe. Então, isso é uma coisa que é muito louca, desculpa, só te cortar, você me lembrou que eu falei pro meu irmão hoje. A gente chegou num tempo que eu não achei que... Isso não acontecia em 2009, pelo menos não com a gente. Hoje você chega na pessoa e fala assim, os estudos dizem que... dados dizem, satélites que, sei lá, ocorreram 30 mil quedas de árvores, foram contadas. Aí sabe o que o cara responde? Eu discordo. Não é assim, não, eu tenho um estudo aqui que mostra que na verdade foram 5 mil. O cara responde, eu discordo. Exatamente. Então é muito louco. E não só isso pra foda-se a Amazônia, não é só isso. Não foda-se a Amazônia. Tipo assim, é que em tudo, hoje as pessoas refutam dados como se tivesse voltado, como se não existisse tecnologia pra comprovar isso. Exatamente. É muito louco. Quando o próprio presidente fala que não existe fome no Brasil, exato, tá ligado? Então, socialmente a gente decresce. Eu acho que a gente involui, não sei qual que é o antônimo de evolui. Involui. A gente evolui. Não é muito usado, mas é isso aí. A gente implode a nossa mente, porque, cara, não dá pra você acreditar hoje, por exemplo, que a Terra é plana, né? É isso. Porque se fosse plana, enfim, se fosse redonda não seria redondeta. Pra onde vai a água? Não, se fosse redonda seria redondeta, né? Não planeta. Então, acho que é suficiente. Diga, Zé. Não, é bizarro, né? E principalmente esses dados que às vezes as pessoas confundem também e essa porcaria de fake news. Por exemplo, saiu aí que a taxa de desemprego caiu no Brasil. Mas se você for parar pra pensar, depois que a pessoa fica desempregada há mais de 2 anos, ela também sai da estatística. Sim, e emprego informal também... Não é contabilizado. Emprego informal eles contam pra diminuir o desemprego, mas o cara que entrega rap 14 horas por dia e ganha uma merreca, aí você fala assim, nossa, a economia do país tá evoluindo, mas porra, quais empregos as pessoas têm hoje? Exato. Então, a minha conclusão é claro que, e é óbvio que a tecnologia só tende a se desenvolver para melhor, mas isso não adianta acontecer se o desenvolvimento social e interpessoal tá indo inversamente proporcional a essa questão, entendeu? Então, tipo, não adianta a gente só querer fisicamente e tecnologicamente falando se as nossas mentes não estiverem abertas para essas mudanças que precisam ser necessárias para um bem e um bagulho que tem que acontecer. Cara, o negócio que era tipo globalização, interação entre nações, criação de redes, de conexões, cara, tá tudo indo ao contrário. É países se fechando, isso é uma coisa que a gente não falou. Isso é uma coisa que a gente não falou. Cara, que Brexit. Que as pessoas achavam que quando tinha no nosso livro da escola, era assim, globalização, todas as pessoas interagindo com a cultura. A gente estudou isso na escola. Aí não tô nem dizendo que assim, não precisa ter nem fronteira, mas a questão é, a ideia seria, pelo menos pelo que a gente entendeu, que as pessoas tivessem livre trânsito pelo mundo. Que é uma ideia absurda que tenha algum ser humano que é considerado ilegal. Mas hoje não, tem uns caras querendo construir um muro. Exato. Então é inacreditável. E não é os caras querendo construir um muro, é o cara que em tese controla a coisa mais... que tem mais dinheiro nesse país. E aí, tipo... nesse mundo. Você pega a Europa, que tem cidades que estão virando desertos porque não tem gente pra manter, e aí os caras deixam a porrada de refugiados morrer no meio do mar, porque... por orgulho de não querer aceitar essas pessoas. E são aí, os caras que fuderam o planeta inteiro, né? Os colonizadores, tipo, estão morrendo. Foram os caras que fuderam o país desses caras que estão tentando sair do país deles. Pra começar assim. E aí, cara, eu só olho isso, me dá tristeza. Então, a gente não queria fazer... Não era minha intenção fazer uma conclusão negativa, mas é meio que isso. Se com todas as evoluções do mundo que a gente tem, ainda tem refugiado pegando balsa e tentando atravessar o mar, então, porra, é foda. Então, mas como o tempo já foi, o mundo tem muitas coisas ruins pra gente assinalar, mas também tem boas. Comente as coisas boas que você achar que a gente não falou aqui. Inclusive, deixar aqui claro que
em breve, no final do ano, a gente quer fazer uma continuação desse episódio. Isso, Que Agora a gente falou do que a gente passou e a ideia é depois a gente falar do que a gente espera para os próximos 10 anos, para a próxima década. Eu espero pelo menos chegar até o fim da próxima década. Isso já é o próxima começo. década só começa no final de 2020. Não, né? tudo bem, mas a gente tá pensando no... Enfim, vamos lá. Se o podcast não durar até lá, a gente já pelo menos tem isso falado. É verdade, pode cobrar a gente depois. Mas vamos para as indicações. Você tem uma na manga aí? Eu tenho 2 indicações. A primeira é uma série que tá no Em qual streaming? É, foda, né? No streaming da HBO, que é uma minissérie curta que se chama Years and Years. É uma mistura tipo de... Eu não sei se já recomendei isso aqui, mas é uma mistura tipo de Black Mirror com This Is Us. Nossa, tipo... Se passa na Inglaterra, né? E aí... São 6 episódios. E aí, tipo... Cada episódio vai passando com a evolução dos anos. É tipo um futuro... Sei lá, eles contam que daqui uns 10 anos. De como os países começam a se fechar, como as relações vão se mudando, como a tecnologia vai interferindo tanto na política quanto na vida social das pessoas. Então, tipo, são crises familiares envolvidas nisso. Tipo, uma menina que quer chegar pros pais e falar assim, ó... eu não queria contar pra vocês e tal, tô com vergonha. E aí, tipo, os pais achando que ela ia se assumir homossexual, e não é nada disso. Ela quer virar uma pessoa virtual. Porque, tipo, no futuro próximo, ela quer transferir o corpo dela pra nuvem e viver pra sempre. É tipo uns bagulhos assim. Puta, a tendência é só aumentar essas coisas assim. Mas enfim. E é muito louco. Repete. Years and Years. E o segundo é um canal no YouTube que eu tô viciado. Que eu vou falar aqui pra vocês. Cadê? Que se chama Arco. ARCO. Arco mesmo, de que arco é só de gráficos. É muito legal. É tipo... Sei lá, ó, o último que saiu há 5 dias atrás. São gráficos de evolução. Então, tipo, top 10 as melhores seleções de futebol masculino. Aí se você pegar, tem tipo marcas que mais vendem smartphones no mundo de 2008 e 2019. É legal porque eu vou pôr aqui, ó, só pra mostrar aqui pros meninos. Tipo, você vai dando play e aí tipo vai passando o tempo e contabilizando aqui. É muito louco. Eu passo... Isso é brasileiro? Aparentemente Sim, tem português. Né? Caralho. E aí vai passando a evolução. Eu vou colocar o link do canal. Tem várias coisas. As maiores economias do mundo, PIB nominal desde 1988 até 2018. Inflação dos países na América Latina. Nossa, eu vou dar uma olhada nisso aí É amanhã. muito louco. Legal. É só de gráficos. E é isso. Zico. Bom, eu tenho algumas indicações aqui. Primeiro, eu De Volta para o Futuro, como eu falei. Assista a trilogia. É uma sequência que todo mundo tem que conhecer. Eu falei dos carros autônomos, né? Se você quiser entender um pouquinho como funciona, assistir o Robô. É bem legal, dá pra você... O filme é bacana, eu adoro o Will Smith. Mas lá mostra a questão de como seriam os carros autônomos e um pouco do que eu brinquei. Mas as indicações mesmo desse episódio são 2. Primeiro é o Inteligência Artificial. Gosto muito desse filme. A Spielberg é foda. E, enfim, só assistam. E um outro filme que eu já citei, que é o Duas Vidas. Que é com... Esqueci o nome dele agora. Opa. Dor de Matar. Vidas? Bruce Willis. Com Bruce Willis. Ah. Né? Que no aniversário dele de 40 anos, ele encontra ele com 8 anos de idade. E aí o filme começa exatamente com a pergunta do Lucas, né? Tipo, quem era você e o que você acredita, né? E ele com 8 anos começa a questionar ele com 40 anos. Então, uma das falas do moleque é: eu tenho 40 anos, não sou casado, não tenho filho, não tenho um cachorro, eu sou um fracasso. Então, reflitam sobre isso e assistam esse filme. Antes das minhas, só lembrando que eu ia falar isso, não deu tempo, que era... A gente tá falando de 10 anos, uma década, como passa rápido, mas sempre lembrar que cada um tem o seu tempo. Então, se você às vezes acha que você tem X anos e alguém tá fazendo uma coisa muito melhor do que você, etc, você não vai chegar lá, tem muitos gênios por aí que fizeram a primeira coisa com, sei lá, 50, 55 anos. Sim, total. Então, Se compare com você mesmo, nunca com os outros. É isso, maravilhoso.
Então vamos lá, fiquei pensando aqui no que eu poderia falar de filmes, e aí eu vou com o que me parece que são problemas cíclicos, então que tipo, acontecia em 70, 80, 90, que tá acontecendo ainda, e são recorrentes. Então, que é mais difícil de achar, mas se você estiver bastante interessado, chama Estado de Sítio, do Costa Gravas, que é um cara grego muito doido, mas é sobre a época das ditaduras na América Latina, 60 e tal. E aí mostra como as ditaduras tomavam conta da América Latina e como algumas coisas que aconteceram lá é assustador que aconteçam meio que parecidos agora. 2. Detroit em Rebelião, que é o problema recorrente do racismo, nesse caso nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, no Brasil também. O outro que eu já citei aqui, acho que já citei, mas eu não citei, e acho que tem no Netflix. Daniel Blake, que é um problema de previdência também, de pobreza, enfim, capitalismo selvagem da coisa, e olha que é no Reino Unido. E tinha mais um só que pra não perder e um que é muito bom, que talvez se eu não citei, devia citar em todos, que é recente, que é Infiltrado na Clã. Nossa, que é muito bom. Que mostra muitas coisas do que aconteceram lá, uma história verídica, e que estão acontecendo agora também. E já que a gente falou do nosso querido do Muro, eu vou colocar não uma música popular, eu sei que pra ninguém, mas tem uma banda que chama Brujeria, que é tipo black metal, mas assim, vou colocar essa música, que eles são mexicanos e eles tratam dos temas exatamente disso, da repressão que os mexicanos sofrem na fronteira, esse meio com ódio que fomentou entre mexicanos e estadunidenses, e eles têm uma música que chama Viva o Presidente Trump. E obviamente. Um dia a gente vai gravar um episódio só pra você explicar pras pessoas como você chega, tipo, uma banda de heavy metal mexicana. É isso. Mas eles são ótimos, porém é um pouco assustador. Não critico a qualidade deles. Eu critico como isso chega até você. Porém, o máximo que eu escuto é Maná. É isso. Mas porém, se você olhar o vídeo deles, o show mesmo, vocês vão ficar um pouco assustados, porque eles têm um aspecto, enfim. E pra não acabar agora, o último livro que eu li agora, essa é a minha última, chama, por incrível que pareça, é um texto. A gente teve isso no nosso quadro. É um texto de 33 do... Meu Deus, Oswald de Andrade? Do Oswald de Andrade. Vou checar exatamente se é ele, mas é ele mesmo, sim. Que é Oswald de Andrade de 33, que na verdade é uma peça. É super, super rápido de ler, você lê em um dia. Chama O Rei da Vela. Que fala sobre a classe média, a burguesia, etc. E como a gente era subordinado dos Estados Unidos, etc. E cara, eu juro por Deus, foi... escrito em 33, a primeira vez que foi pro teatro, isso eu descobri que eu li o prefácio, foi em 67, ou seja, na ditadura, pra inaugurar um teatro fudido em São Paulo. E, cara, você lê, eu juro por Deus, você lê em 2019 e tem coisas que estão acontecendo e sátiras que cabem exatamente nos nossos políticos, como Make Brazil Great Again, né? Tem um presidente que fez uma live com um boné desse do lado. E, cara, umas coisas absurdas. Então, um texto de 33 que mostra como alguns problemas são recorrentes, não importa como a tecnologia avance. Zé, Instagram. Rapidinho, eu só queria deixar duas músicas aqui. Deixa. Que são muito boas. Eu sei que as pessoas criticam muito Legião Urbana e tal, mas, cara, ouça Perfeição, da Legião, e uma música que todo mundo conhece, obviamente, mas é bom lembrar, Que País é Este? Como você disse, são problemas atuais, essas duas músicas são... Isso aí são 2 minutos também de um cara que resumiu muito bem. Também dá pra, se você, eu não vou citar a música, mas se você estiver procurando uns caras brasileiros pra ouvir que não sejam esses de agora, vai escutar um Cazuza também, é bom pra isso. Eu sou @l.tomazelli, TOMAZELLI. @Ziconeri. O meu é ZH.Barreto e o do nosso podcast é o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco. É isso. O próximo episódio a gente vai tentar que não seja o Grande Altas Horas, né? Mas a gente não garante. Mas espero que você ouça em qualquer lugar e se você tiver alguma dúvida sobre dados, ligue para o Zé, mande DM que agora ele tá... O quê? Tem o nosso e-mail, o e-mail do podcast. É o filosofiadeboteco@gmail.com. Mande suas angústias, suas reflexões, sugestões de pautas, xingamentos, a gente recebe tudo. Prometo responder todo mundo. Promete? Prometo. Então tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, amiguinhos. Beijos. Até mais.